Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador dos céus e da terra, Senhor, muito obrigada sempre por esses momentos, muito obrigada por toda a saúde, por toda a prosperidade, por toda a segurança, por nos guardar, Senhor, em todos os momentos, por nos livrar de tanta coisa que a gente não sabe, mas o Senhor tem nos livrado, tem nos guardado, a nós e os nossos familiares, os nossos irmãos, os nossos amigos. Muito obrigada por tudo, Senhor. E toda honra, toda glória sejam dadas a Ti. Peço, meu Deus, que o Senhor continue abrindo nossos olhos e ouvidos espirituais para que possamos estar lendo e compreendendo cada dia mais a Sua mensagem. E muito obrigada por tudo, meu Deus. Amém, amém. Graças a Deus. A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje veremos, Mateus capítulo 27, dos versículos de 46 a 56, Vamos encerrar aqui o assunto da crucificação, certo? Deixo para vocês como dever de casa, Marcos 15, de 21 a 41, Lucas 23, de 26 a 49 e João 19, de 17 a 37. Todos falam, não posso falar com certeza, mas o assunto, de alguma forma, vai estar dentro do tema que a gente está elaborando hoje. Como os vídeos de estudo ficam um pouco longo, eu sei que às vezes é cansativo, Quando a gente fica muito tempo, estudando, lendo, meditando, e quanto mais longo ficar, mais difícil talvez possa ser, Então, por isso eu não entro muito todas essas passagens, senão o vídeo que ficou, o vídeo anterior acho que ficou 30 minutos, ia ficar 1h30, ia virar um podcast. Amém, amados? Então, vamos ver. Mateus, capítulo 27, dos versículos de 46 a 56. Amém? Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. E perto da hora nona, 3 horas da tarde, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Eu estudei por um tempo, fiz estudo bíblico numa igreja chamada Igreja de Cristo, E sobre essa passagem, a gente tinha visto um pouco que, lembra? A gente viu que a terra estava nas trevas, Havia uma escuridão. Mateus retratou, os acontecimentos cósmicos, durante a crucificação do nosso Senhor Jesus, certo? E aí, algo que me veio, durante esse estudo bíblico, porque o Senhor Jesus exclama, Deus meu, por que me desamparaste, por que me desamparaste? Vamos pensar assim, amados. Ali na cruz, o Senhor Jesus estava levando sobre ele todos os nossos pecados, Todos os nossos pecados estavam sobre quem? Sobre o Senhor Jesus. E o nosso Deus, ele não se agrada, de pecado. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus santo. E onde há luz não há trevas, Vamos imaginar, uma casa que está com as luzes acesas. Essa casa não tem trevas. Por quê? Porque ali há luz. No momento que todas as luzes são apagadas, aí há trevas, a escuridão, que eu quero dizer. Então, quando há luz, não há trevas, e quando há trevas, não há luz, Então, ali naquela escuridão, o Senhor Jesus estava sobre ele todos os pecados de todas as pessoas do mundo. Então, ali estava concentrado sobre Jesus o quê? Todos os pecados. Então, aqui,
o que me veio, eu tinha acho que um pouco mais de 20 anos quando eu fiz esse estudo, mas o que me veio é pensar nessa ideia de que o Senhor Jesus, Deus não abandonou o Senhor Jesus, mas naquele momento em que estava ali o mundo em trevas e tudo concentrado no Senhor Jesus, né? Então talvez, né? Aqui eu falando, talvez ali naquele momento o Senhor, nosso Deus, né, se afastou por causa daquela impureza do pecado, entende? Por quê? As nossas orações sobem para Deus, né, como um incenso cheiroso que agrada a Deus. E o nosso pecado é como um mau odor que o quê? Que como posso dizer, que incomoda ao nosso Deus, entende? Como Sodoma e Gomorra, que falava, o pecado deles subiu, né, até o céu, né, que eles estavam cometendo muita imoralidade, pecados terríveis, né? Então seria como um mau cheiro, entende? Então, e nós como crentes, que somos o templo do Espírito Santo, estamos sempre na presença de Deus, a gente se sentir vazio, se verdadeiramente nós sentirmos, né, a presença de Deus, a gente se sentir sem Deus, uma vez que para a gente Deus é tudo. Entende? Vocês entendem? Que a gente tem que amar o nosso Deus acima de todas as coisas, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, entendimento. E a gente, eu vou falar no meu particular, né? E cada um introduz na sua perspectiva. Mas assim, no sentido de eu creio que Deus opera na minha vida a cada milésimo de segundo, entende? Se eu estou agora neste momento falando, respirando, me movendo, né? Tendo este momento aqui com vocês, é porque Deus me permitiu e Deus me dá condições para que eu possa, né, estar falando com vocês a respeito da palavra dele. Então, o meu levantar na manhã, o meu respirar, o meu andar, né, eu sou totalmente dependente dele, entende? Então, todo momento eu sou que nem uma criança com seus pais. Uma criança pequena, ela anda na rua, ela vive em casa totalmente dependente do quê? Dos seus pais, dependendo para comer, para se vestir, para tomar banho, né? Para se locomover, dependendo do tamanho da criança, né? Um bebê de colo, a mãe que locomove, o pai que locomove, né? Então, eu sou totalmente dependente do Senhor. Então, se eu me sentir longe da presença de Deus por algum momento, eu vou ficar desesperada, porque eu sei que não vai ter vida em mim. Deu para entender? Então, o Senhor Jesus ali, ele sendo ele em duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, né? Ali naquele momento, lembra que o Senhor orou algumas vezes, né? 3 vezes, não foi? Senhor, Pai, afasta de mim esse cálice, mas que não faça, que não seja feita a minha vontade, que seja feita a sua vontade, né? Então, ali também podia estar o quê? A possibilidade. Aqui eu estou falando de possibilidades, amém? Cada um, vamos ter discernimento. Que é a natureza humana dele falando, né? A natureza humana sentindo o quê? Que a presença, talvez, espiritual de Deus tenha se afastado um pouco devido a todo aquele pecado que estava sobre ele. Talvez isso é possível? E essa é a reflexão que eu cheguei. O que vocês pensam sobre isso? Porque o Senhor Jesus disse, Pai, por que me desamparaste, né? Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste, né? Então deixa aqui nos comentários por que vocês acham, o que vocês compreendem dessa fala do Senhor Jesus na cruz, amém? Então vamos continuar. Em Salmo 22, versículo 1, diz assim, angústia e louvor, né? Salmo de Davi. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que ficas tão longe?
Porque não escutas quando grito pedindo socorro. Não, então, Davi sendo usado, né, pelo Espírito Santo para o quê? Para falar algo que o Senhor Jesus também veio a falar, né, na cruz do Calvário. E ali também o Davi estava sentindo o quê? Uma angústia, né, pela por nosso Deus estar longe, né? Se o mundo ficou 3 horas na escuridão, pode ser por causa do quê? Da concentração dos pecados sobre Jesus. E onde tem pecado, Deus não habita, né? Onde tem pecado, Deus não habita, né? O quê? Aqui, esse vídeo de estudo em particular é uma visão bem individual minha, né? Em nome de Jesus, mais para frente, se Deus me permitir, eu vou trazer convidados para estar falando da palavra conosco, para a gente fazer esse bate-papo entre essa minha visão e dos demais irmãos, amém? Então, onde eu fiz uma pergunta, tá? É uma pergunta. Se o mundo ficou 3 horas na escuridão, pode ser por causa da concentração dos pecados sobre Jesus? Segunda pergunta. E onde tem pecado, Deus não habita? Né? Porque todos nós pecamos, né? Mas quando nós entregamos a nossa vida a Deus, né? Aceitamos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador e verdadeiramente nos arrependemos, o pecado já não tem mais poder sobre nós. Nós somos livres do poder do pecado através do Senhor Jesus. Então, Ele veio para nos libertar, né? Ele nos liberta do pecado. Amém? Tá, vamos continuar. Versículo 47. Estou vendo que esse vídeo vai ficar longo. Versículo 47. E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam, né? Ouvindo o Senhor Jesus falando, Deus meu, por que me desamparaste? Este chama por Elias, né? Então, algumas pessoas que estavam ali ouvindo o Senhor Jesus falando acharam que ele estava chamando por Elias. Versículo 48. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber, né? Então, ali o Senhor Jesus, naquele sofrimento, com sede, foram lá e deram a ele vinagre. Salmo 69, 21. Quando estava com fome, eles me deram veneno. Quando estava com sede, me ofereceram vinagre, né, amados? Vinagre não vai o quê? Matar sede, porque é algo amargo, né? E então, naquele sofrimento, o Senhor Jesus, com sede, deram vinagre. Versículo 49. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. Então, ali eles estavam falando para que deixasse o Senhor Jesus e eles ficaram observando, né? Para ver se Elias ia aparecer para livrar o Senhor Jesus, né? Da crucificação. Versículo 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Então, ali o Senhor Jesus clamou, né? Numa outra passagem, se eu não me engano, que fala que agora tudo está consumado. Deixa eu pesquisar aqui para vocês. Porque em Mateus não fala. Em Mateus não fala sobre isso, mas quando dão o vinagre para ele fala, tudo está consumado. Vamos ver onde é o versículo. Versículo 19, João, capítulo 19, versículo 30. Vamos dar uma olhada aqui rapidinho, né? Vamos ver o que João tem para falar sobre este momento. E aí, amados, a gente está se aproximando ao fim de Mateus, né? Estamos acho que quase
8, 9 meses estudando Mateus. E aí, o que vocês estão achando? Depois me falem. O irmão Leonel sempre comentando, graças a Deus, Deus abençoe o irmão Leonel. João 19, versículo 30. O irmão também, Robson, do canal Minuto com Deus, sempre apoiou bastante o canal também. Vamos lá. João 19, 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então, aquele ato de darem o veneno para o Senhor Jesus foi o quê? Foi a última coisa, né, que estava nas profecias que iria acontecer com o Senhor Jesus, que iria acontecer com ele, né, nas profecias, com o Filho do Homem. Né? O Filho do Homem será entregue nas mãos dos maus, né? E o Senhor Jesus entregou o seu espírito, que isso quer dizer? Ele morreu, né? Faleceu. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o espírito. 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Êxodo 26, de 31 a 33, fala sobre a confecção da cortina de tecido e onde ela seria posta, né? E atrás da cortina ponha a arca da aliança, onde estão as duas placas de pedra. A cortina separará o lugar santo do lugar santíssimo. Amém, amados? Então vamos lá, devagar, novamente, 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Vejam Êxodo 26, de 31 a 33, que fala sobre este véu. Vamos nos atentar a este véu do templo. Amados, qual era a função desse véu? Aqui fala, né? A cortina, né? Esse véu, a cortina, ela separava o lugar santo do lugar santíssimo. E no Antigo Testamento, amados, só quem poderia entrar no lugar santo eram quem? Os sacerdotes. Mas só quem poderia entrar no lugar santíssimo era o sumo sacerdote, o grande sacerdote, uma vez por ano. Então era um lugar que ali, no lugar santíssimo, era onde Deus descia, né, para habitar entre os homens. Ali no meio do povo de Israel estava a presença de Deus lá dentro do lugar santíssimo. Então ninguém, né, só o grande sacerdote, o sumo sacerdote, poderia entrar naquele lugar uma vez por ano, certo? E as demais pessoas não tinham acesso direto a este lugar. Por quê? Porque era um lugar santíssimo, né? E uma pessoa que não estivesse purificada, preparada, se aproximasse daquele local, ia o quê? Morrer, porque não podia. Então, as pessoas, os seres humanos, Deus habitava no meio do povo de Israel, né? Mas as pessoas não tinham acesso diretamente a Deus, porque o povo, né, na sua corrupção, nós na nossa condição humana como pecadores e Deus santo, não poderíamos nos aproximar de Deus. Por quê? Porque nós morreríamos por causa do pecado. Então, a função daquela cortina, separar o lugar santo, o lugar santíssimo, era para ter essa divisão, essa falta, a gente não tinha esse acesso. E quando o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário e se sacrificou por nós para nos libertar dos nossos pecados, o que aconteceu? Esse véu foi rasgado de cima a baixo. Então, quando esse véu foi rasgado, através do sacrifício de Jesus, hoje nós temos acesso a Deus. Glória a Deus, aleluia, né? Aleluia. Então, o que aquelas pessoas não poderiam fazer no Antigo Testamento, hoje a gente tem acesso livre diretamente para Deus Pai, né? Através do nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém, amados? Vocês entendem? Que glória é isso? Como as pessoas do Antigo Testamento queriam, e nós hoje, né, depois de Jesus, nós temos livre acesso ao Pai. Hoje as nossas orações não precisam ser feitas através de sacerdotes, porque a gente tem um sumo sacerdote, o nosso grande sacerdote é Jesus. Então hoje as nossas orações podem chegar diretamente a Deus através do nosso Senhor Jesus. Entendeu? Então hoje a gente tem livre acesso ao Pai. Amém? Porque nós fomos libertos pelo nosso Senhor Jesus. Mas para isso, nós precisamos o quê? Entregar nossa vida a Deus, né? Reconhecer que o único que pode salvar as nossas vidas é Jesus e aceitar Ele como o único suficiente salvador de nossas vidas, né? Amém, amados? Então, só um parêntese, né? Então, hoje eu estou com muitas perguntas, né? Muitas perguntas. Vou deixar outro questionamento para vocês. Só um parêntese, né? Será que a cortina, sendo cortada, rasgada, esse véu, significa a ruptura do lugar santo, como era o templo físico do povo de Israel, com o lugar santíssimo que é Deus, que era onde Deus habitava? O que eu quero dizer é que nesse momento o templo do Senhor deixa de ser um espaço físico, né? Deixou de ser aquele templo lá construído por mãos humanas em Israel e passou a ser o quê? O nosso corpo, né? Agora o templo de Deus, né, o templo do Espírito Santo, passou a habitar dentro do quê? De nós, dos nossos corações, dentro de nós, entendeu? Então deixou de ser aquele espaço físico lá que tinha uma cortina e passou a ser o quê? Dentro do homem, né? Deixou de ser espaço físico construído por homens e passou a ser as pessoas o templo do Espírito Santo de Deus, né? Amém? Então, sim, ela separava os sacerdotes do lugar onde Deus ficava sobre a aliança, onde ficava, né, a Arca da Aliança. Hoje podemos chegar até Deus e Ele habita em nós. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém, amados? Deus continue nos dando discernimento e revelação da sua palavra cada dia mais. Amém? Então, continuando, 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as rochas. Então, a terra tremeu, as rochas partiram, né? Fenderam-se as rochas. Versículo 52. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Então, muitas pessoas que pertenciam ao povo e pertencem, né, ao povo de Deus foi ressuscitado neste momento, né? E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, 52. E abriram-se os sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, do Senhor Jesus, né? Entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Mais um sinal aí do poder de Jesus, do poder de Deus. As pessoas ressuscitaram e entraram nas cidades, né? 54. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus. Centurião é um homem responsável por 100 soldados, né? E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, né, tudo o que aconteceu, tiveram um grande temor e disseram. Então, depois que eles viram todas essas coisas acontecer, depois que o Senhor Jesus entregou o seu espírito, né, ele expirou, morreu, né, e eles ficaram com muito temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Então agora eles passaram a temer e crer no Senhor Jesus, depois que viram todas essas coisas acontecerem. Certo, amados? Versículo 55. E estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Amados,
O ministério do Senhor Jesus foi muito ajudado pelas mulheres, né? As mulheres que eram algumas esposas de homens ricos, né? Elas criam no Senhor Jesus e abençoavam, né? Ajudavam no ministério do Senhor Jesus, né? E seguiam o Senhor Jesus. As mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu, né? Filhos de Zebedeu é João e Tiago, né? Pedro, Tiago e João. Os filhos de Zebedeu, Tiago e João. Amém? Então estava lá elas, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e mãe dos filhos de Zebedeu. Lucas 8, de 2 a 3, fala aqui sobre as mulheres que acompanhavam o Senhor Jesus, né? Maria Madalena foi ajudada por Jesus, que expulsou 7 demônios dela. Joana, esposa de um alto funcionário do governo de Herodes, Susana e muitas outras mulheres que ajudaram Jesus e os seus discípulos com os seus próprios recursos, né? Então elas usavam os seus bens para ajudar Jesus e os seus discípulos. Amém, amados? Terminamos aqui sobre a crucificação e vamos ver a sepultura de Jesus no próximo vídeo, né? E depois vamos começar o último capítulo, né? Mateus 28. Amém? Que Deus abençoe a todos, que Deus continue dando revelação a nós, né? Abrindo nossos olhos e ouvidos espirituais para que possamos ler e compreender, né? E ter revelação divina dessa mensagem, desse evangelho que nos cura, nos salva, nos liberta e nos dá vida em abundância. Amém? Glória a Deus. Aleluia.